Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, apóstolo, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para entregar ao seu coração, eu juntamente com a minha esposa. Está no livro de Ruth, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2, gostaria que você lesse na sua tradução, apóstolo, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando agora, estamos ao vivo, bem como aqueles que estarão acompanhando ao longo da noite, da madrugada, durante o dia desta quinta e sexta-feira, né? Em nome de Jesus. No livro de Ruth, capítulo de número 1 e o versículo de número 2, que diz o seguinte. Pode ler, apóstolo. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali Deixa eu pegar essa quase Bíblia aqui, apóstolo, gentileza. 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, houvesse filhos, esperarias até que viessem a ser grandes? Abstei-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas. Por quê? Por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo, e aos seus deuses também tu. Volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, Glória a Deus. Eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se Olha que outra bênção. coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou
de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado Para o no versículo 21, tá? Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Parou aí. Observem que a história de Noemi e de sua nora Ruth estão registrados como uma história de superação, de temor a Deus, de união, de fé, de tribulação, de adversidades, de perdas, mas também um registro de que o Senhor as honrou. Aleluia. E as abençoou sobremaneira para a glória do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O inconsequente, o Elimeleque, quando decidiu sair de Belém, Belém significa terra do pão, ele apanha a sua esposa, seus 2 filhos, e se dirigem a uma terra chamada Moabe, as terras chamada Moabe, uma terra que anteriormente o Senhor já havia amaldiçoado esta terra. Ele sai sem ao menos pedir a Deus uma direção. Nós não observamos o Elimeleque fazendo uma oração, pedindo para Deus uma direção, um direcionamento, se era da vontade do Senhor ou não ele sair das terras de Belém e se aventurar nas terras de Moabe. Ele não faz isso. Ele simplesmente apanha tudo, porque ele está ouvindo. Elimeleque está ouvindo de que há fome, de que há escassez, que as coisas elas vão piorar em Belém. Ele está ouvindo rumores de que a situação está indo de mal a pior. Então ele decide de uma forma precipitada, apanhar a sua esposa, seus filhos e se dirigir sem direção, sem oração, sem direcionamento, sem temor, sem discernimento, sem sabedoria. Ele, no seu eu, no seu ego, se dirigir às terras de Moabe. Consequência, resultado disto, ele morreu, bem como seus 2 filhos que já haviam se casado com 2 moabitas. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A precipitação tem sido um fator terrível no fracasso, na derrota, na destruição da vida de muitas pessoas. E foi o caso do inconsequente chamado Elimeleque. Eu quero que os amados observem
no versículo de número 22 do livro de Ruth, no capítulo 1 e o versículo de número 22, de quando o Elimeleque ele saiu da terra do pão, da provisão, da terra de Belém. Quando ele saiu de lá, as coisas não estavam ruins para ele. Preste muita atenção nisso. Quando Elimeleque saiu das terras de Belém para se aventurar nas terras de Moabe, as coisas não estavam ruins para ele. Ele não estava passando necessidade, ele não estava passando fome, nem os seus filhos, muito menos a sua esposa. Eles não estavam passando privações, fome, escassez. Ele estava ouvindo falar. Ele não estava passando por situações ruins na vida dele, muito menos na sua família, seus filhos, sua esposa, não estavam passando fome, nem sede. Ele ouviu falar de uma situação ruim. E agora ele decide tomar uma decisão precipitada, repito, sem direcionamento, sem oração, sem falar com Deus, sem ao mínimo de temor a Deus, ele decide se aventurar nas terras de Moabe. Repito, resultado, morte dele, bem como dos seus 2 filhos. E agora nós temos 3 viúvas. 3 viúvas. Uma decidiu voltar para a terra, para a casa dos seus pais. A outra, Ruth, ela tem Noemi como a sua mãe. Uma mulher de fé, decide seguir o exemplo da sua sogra e voltar para Belém e servir ao seu Deus, adorar ao seu Deus. Noemi, ela depois de todas aquelas perdas, não havia mais motivos dela ficar ali naquelas terras amaldiçoadas. Não havia mais motivos dela estar ali, já que já não tinha mais o seu esposo, já não tinha mais os seus 2 filhos, então não resta outra alternativa para ela a não ser voltar para a terra de onde jamais ela deveria ter saído. Sabemos que naquela época a mulher ela não tinha uma voz ativa como dos homens na época. Portanto, ela tinha que obedecer. Ela foi para as terras de Moabe contra a sua vontade. Mas agora ela se vê livre para voltar para a terra de onde jamais deveria ter saído. Agora observe no que diz o versículo 22, eu não sei como que está aí na sua tradução, mas na minha tradução está escrito o seguinte: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ruth, capítulo 1, e o versículo de número 22. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram, no versículo de número 21. Versículo 21, estava lendo aqui o versículo de número 22, me perdoe. Diz assim, olha, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Quando ela saiu de Belém, com Elimeleque, ela saiu de mãos o quê? Cheias. De mãos cheias. Que necessidade eles estavam passando? Que fome eles estavam passando? Que privações eles estavam passando? Se eles saíram de Belém de mãos o quê?
Cheias. De mãos cheias. Quem está dizendo isso é a própria Noemi. Não sei se está assim na sua tradução. Sim, aqui está ditosa. Que, Ditosa eu parti. ou seja, de mãos cheias, com fartura. Eles saíram com fartura de Belém. De mãos cheias de Belém. E como que ela voltou? Pobre. Pobre, de mãos vazias. Eu anotei aqui e faço questão de compartilhar com os amados irmãos e irmãs que me ouvem e me vêem neste momento, apóstola. Está anotado aqui, ó. Sim. Porque o inconsequente do Elimeleque, ele estava dando ouvido aos assuntos do que dar ouvidos à voz de Deus. Quando a pessoa ela passa a dar ouvido aos assuntos do mundo do que a voz de Deus, o resultado é este. De repente a pessoa nem passando por escassez está passando, mas o fato de dar ouvido aos assuntos do mundo, ela acaba tomando decisões que o Elimeleque tomou. E qual foi? As decisões precipitadas. Eu anotei. Não deixe que os assuntos que estão correndo por aí faça você tomar decisões precipitadas e colocar a sua vida em risco. Decisões precipitadas sempre vão te levar para fora de Belém. Vou repetir. Porque o Elimeleque, ele não estava passando fome. Ele não estava passando necessidade. Caso contrário, a Noemi teria dito sair de mãos vazias, teria dito no caso, né? Saí de mãos vazias e voltei de mãos vazias. Não foi isso que ela disse. Ela disse, eu saí de Belém de mãos cheias. Eu saí ditosa de Belém e voltei pobre. Compreende? O que uma decisão precipitada faz? Quando você dá ouvido aos assuntos do mundo, repito, não deixe que os assuntos que estão correndo por aí faça você tomar decisões precipitadas e colocar a sua vida em risco. Decisões precipitadas sempre vão te levar para fora de Belém. Quantas são as pessoas, apóstola e amados irmãos, irmãs, que acabam dando ouvidos aos assuntos que estão correndo por aí e estão tomando decisões precipitadas, saindo de Belém, de um lugar de onde jamais deveria ter saído, e se aventurando nas terras de Moabe, e o resultado é exatamente este, o que a própria Noemi vai dizer. Saí de mãos cheias e voltei de mãos vazias. Exatamente. Quantos não são aqueles que agem precipitadamente? Mesmo que a palavra do Senhor diz, né, que quem age precipitado em Provérbios acaba pecando. Peca quem é precipitado. E não é bom proceder, não é bom tomar atitude sem refletir. O próprio Isaac, quando houve fome também, semelhantemente a que houve no tempo de Ruth e Noemi, o próprio Isaac, ele passou pela mesma situação e esse fez diferente. Ele consultou ao Senhor. Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 23. Ele consulta ao Senhor e o Senhor responde. E ele ouve falar que no Egito havia fartura, que no Egito havia muitas condições bem melhores do que aqui ele estava, que ele poderia estar descendo para lá. Porém, muitas pessoas estavam indo para lá. Mas ele consulta ao Senhor. Ele toma essa atitude que é o diferencial na vida dele. E o Senhor responde, o Senhor diz, não desças para o Egito. Permaneça na terra onde eu te coloquei. E a semente que ele tinha, ele semeou em um momento de escassez. E naquele momento, a palavra de Deus vai dizer que ele
teve uma grande colheita. Quando a colheita chegou, ele Forte. colheu 100 por 1, ou seja, Deus ele o abençoou de maneira gloriosa, tremenda. Outro também, outros que se levaram por assuntos, né, que estavam discorrendo entre o povo, foi justamente os discípulos no caminho de Emaús. Exatamente. Que também a promessa do Senhor era que ele ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas eles guardaram no coração o que estava, os rumores que aconteceram há 3 dias atrás, e assim retornaram para Emaús, mas o Senhor os seguiu, e louvado seja Deus, fez com que a promessa se cumprisse na vida deles, apareceu a eles e fez toda a diferença na vida deles. Quando buscamos ao Senhor, então o Senhor ele se apresenta e a mudança certamente é feita e é completa em nome de Jesus, porque ao partir do pão, o Senhor, os olhos deles, né, foram descobertos e o Senhor ele se apresentou a eles e eles retornaram imediatamente para Belém, para Israel, e aguardaram o dia de Pentecostes para serem revestidos do Espírito Santo. Então isso é muito importante, você buscar a Deus em primeiro lugar. Tome posse desta reflexão no seu coração. Tome posse e seja abençoado pelo poder de Deus. Não tome nenhuma decisão pelos assuntos que estão correndo por aí. Os assuntos que estão correndo por aí. Isto fez Elimeleque tomar uma decisão inconsequente. E como resultado, morte dele e dos seus 2 filhos. Ele não precisava disso. Ele não precisava ter feito o que fez. A própria Noemi, na sua fala, vai dizer isto. De mãos cheias eu saí e de mãos vazias eu voltei. Precisava disso? Não precisava. Portanto, reflita sobre isto. Ore a Deus. Fale com Deus. Ouça a palavra do Senhor. Atente para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. E assim, a sua vida será abençoada pelo poder de Deus.